Aleluia. Boa noite, irmãos. Jesus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Alguém aqui? Dê um glória quem está aqui. Aleluia. Irmãos, é maravilhoso podermos estar comungando novamente, ainda que a gente não possa se tocar, se abraçar, mas temos a alegria de novamente poder estarmos congregando juntos. O Espírito do Senhor Deus está no nosso meio. Amém? Quantos creem nisso? Amém? Eu creio que Deus tem coisas maravilhosas para as nossas vidas. A você que está na sua casa nos assistindo pela internet, que o seu coração também esteja aberto para ouvir aquilo que o Senhor quer liberar sobre o nosso coração nesta noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 3 a seguir. Eu quero pensar em algumas coisas com os irmãos dentro dessa palavra. Estamos vivendo um tempo muito difícil, todos sabemos, e a todo momento é lembrado o momento o momento de crise que o mundo, que o planeta tem vivido. Mas, irmãos, nós temos a plena convicção de que o nosso Deus continua sendo o mesmo. Amém? O nosso Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E nós só vamos aprender a desfrutar de Deus aquilo que de fato Ele tem para as nossas vidas, à medida que nós o conhecemos. Muitos sabem acerca de Deus, muitos sabem acerca da palavra de Deus, mas saber e conhecer tem uma grande diferença. Muitos sabem acerca de qualquer coisa, mas para se conhecer algo é preciso ter contato, é preciso ter convívio com aquilo, para que você de fato conheça o que aquilo é. E nós só conhecemos de fato a Deus quando nós nos relacionamos com Ele, quando nós temos uma vida de comunhão com Ele e com a Sua palavra. Então Ele vai revelando ao nosso espírito aquilo que Ele é, o seu propósito, as suas vontades, os seus desígnios para as nossas vidas. Amém, irmãos? E estamos aqui porque cremos que não apenas sabemos acerca de Deus, mas nós o conhecemos, porque andamos com Ele. A palavra de Deus diz assim, 2 aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo de número 3, diz assim: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu gostaria que os irmãos repetissem comigo este versículo. Eu vou ler e os irmãos vão repetir. Amém? Pode ser assim? Porque cada tradução é diferente, né? Então eu leio e os irmãos repetem após mim. Diga comigo: as armas, um pouquinho mais forte, podemos fazer isso? As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aleluia, você crê nisso? Amém? Versículo 5 diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aleluia. Apenas até aqui. Curve a sua cabeça. Oremos ao Senhor. Você na sua casa também, ore comigo. Peça para que o Espírito Santo da verdade Ele possa trazer discernimento e conhecimento ao seu coração acerca daquilo que Ele vai liberar por meio da sua palavra nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós te somos gratos pela tua gloriosa presença em nós. Te somos gratos, meu Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem nos fortalecido. Meu Deus, neste tempo que temos vivido, nós temos a plena convicção de que o Senhor não mudou, que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro
socorro presente no momento da angústia. E pedimos, meu Deus, que o Senhor nos traga entendimento sobre essa palavra que foi lida nessa noite, que não é palavra do homem, mas palavra do Senhor. Que tua palavra possa, meu Deus, frutificar no coração, na mente de cada irmão que aqui está e que nos acompanha também da sua casa. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olhem para mim, prestem muita atenção. Permita que o Senhor fale contigo neste momento. Muitas vezes a gente está tão cheio de palavras, né, pastora Rose? A gente ouve palavra na internet, a gente busca, a gente ouve tanto. Mas eu me preocupo com a questão de que até que ponto, nos nossos dias, a palavra de Deus, ela tem sido verdadeiramente eficaz em nós. Como eu disse no começo, não basta apenas saber acerca da palavra, é preciso conhecê-la, é preciso praticá-la, é preciso vivê-la, para que esta palavra possa frutificar em nós aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. E quando eu estava meditando um pouco acerca deste texto de 2 Coríntios capítulo 10, nos nossos dias, não é muito difícil nós nos depararmos com pessoas que estão com a sua mente cauterizada por tantos maus pensamentos, diante de tudo aquilo que nós ouvimos, diante de tudo aquilo que nós vemos nos meios sociais, nos jornais, na televisão, noticiando apenas coisa ruim, apenas coisa ruim, apenas coisa ruim, e não é difícil que a nossa mente, ela se torne uma fortaleza para a ação de Deus nas nossas vidas. Quando eu meditava sobre esse texto que diz, porque as armas com as quais lutamos não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Isso nos leva a entender, irmãos, a compreender que Deus, Ele age no meio do seu povo, que Deus, Ele age no meio da sua igreja, a partir daquilo que nós entendemos. Os irmãos estão me acompanhando? A partir daquilo que você entende, você vai decidir tomar uma ação, não é assim? Todas as decisões que nós tomamos na nossa vida, seja ela em quais áreas for, nós tomamos a partir de algo que nós entendemos, não é assim? Eu decido trocar de roupa, eu decido trocar essa camisa por uma camiseta, porque eu entendo que aquela camiseta, naquele momento, é o melhor para mim. Eu decido trocar de casa, eu decido trocar de carro e assim por diante. Nós decidimos coisas na nossa vida a partir daquilo que nós entendemos que é melhor ou eficiente para determinado momento nas nossas vidas. E com a palavra de Deus, ou a nossa vida em Deus, não é diferente. Nós vemos que muitos que creem na palavra, que acreditam na palavra de Deus, estão vivendo uma vida totalmente cauterizada nesses dias, porque em algum momento elas deixaram de acreditar efetivamente que o Deus que nós proferimos, o Deus que nós pregamos, o Deus que nós dizemos crer, já não é mais o mesmo Deus, ainda que a gente não diga isso. Mas nas nossas atitudes, as nossas ações, nós demonstramos que não cremos mais em Deus como deveríamos crer. Que a nossa fé no Senhor não é mais a mesma que deveria ser. Eu não sei se estou me fazendo entender aqui. E isso tem muito a ver com este texto que nós acabamos de ler. Quando falamos de fortalezas, quando a Bíblia fala que aquilo que nós entendemos, Ele destruirá todas as fortalezas que existem em nós. Eu te pergunto, irmãos, quais são as fortalezas que existem na sua vida? Quais são as fortalezas? Quando falamos de fortalezas, nós falamos de lugares dentro de nós que causam resistência à vontade de Deus. Quantos de nós não nos pegamos no nosso dia a dia brigando com a nossa fé? A nossa carne brigando com a fé.
Nós queremos crer, nós queremos descansar em Deus, mas a nossa carne, lutando contra o Espírito de Deus que habita em nós, ela diz: não, você não é capaz, não, esses dias são muito difíceis e você não vai conseguir passar por essa fase. Você não vai conseguir passar por este momento. Você não vai conseguir subsistir. E muitas vezes nós nos alimentamos e isto gera em nossa mente fortalezas. Os irmãos estão me entendendo? Fortalezas que resistem contra a vontade de Deus em nós. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala acerca dessa luta que nós temos que lutar diariamente, mas que não é vencida com as armas da terra, mas que não é vencida com nenhuma sorte de armamento que existe humanamente falando, mas elas são totalmente espirituais. E só pode vencer no Espírito aquele que vive pelo Espírito. Só pode vencer os sofismas, que são falsos ensinamentos com cara de verdade, que querem nos enganar, que querem nos tirar do propósito e da vontade de Deus. Só podemos vencê-la à medida que estamos cheios da presença, da glória e da manifestação de Deus nas nossas vidas. Só é possível vencer fortalezas aquele que vive pelo Espírito por meio da fé. Irmãos, imaginem comigo, se Deus, escute o que eu vou dizer, se o nosso Deus descesse aqui agora, se ele se materializasse, pastor Daniel, e ele dissesse assim: olha, eu vou entregar uma folha em branco para cada um de vocês, preste atenção nisso. Eu vou entregar uma folha em branco para cada um de vocês, irmã Marlene, e uma caneta. E eu vou entrar na sala ali. Eu vou entrar naquela sala e depois cada um de vocês entrarão, um de cada vez, com o seu papel e com a sua caneta, e nós leremos juntos aquilo que você preencheu nessa folha. Os seus desejos, os seus projetos, os seus planos, aquilo que você deseja, aquilo que você necessita. Irmãos, vai pensando aí, o que nós escreveríamos, irmã Lourdes, nesta folha, até que chegasse a nossa vez de ser atendido pelo Senhor frente a frente, olho no olho? Já pensou isso? O que nós escreveríamos? Vai pensando aí. O que eu quero dizer é que Deus, nos nossos dias, Ele está em busca ou à procura de um povo, de um homem e de uma mulher, que apesar das circunstâncias, não olhem aquilo que está acontecendo no nosso mundo natural de uma forma natural. Porque a palavra de Deus diz assim: não olheis ou não julgueis ao homem segundo a carne. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós que estamos aqui neste mundo, mas somos seres espirituais porque temos uma vida no Espírito e cheia, plena do Espírito. Posso ouvir um amém? Nós temos uma vida pelo Espírito, e se nós entendemos que caminhamos e decidimos e nos movemos pelo Espírito de Deus, eu não posso olhar as circunstâncias à minha volta segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas, irmãos, vamos ser sinceros. Quantas vezes olhamos para a nossa casa, olhamos para a nossa família, olhamos para o esposo, olhamos para a esposa, olhamos para o filho, e nós os condenamos e nós os julgamos, não segundo o Espírito, mas segundo a nossa carne? Pensaram nisso? Quantas vezes nós condenamos os outros, nós lançamos flechas sobre os outros, porque nós sempre os julgamos segundo a nossa carne. Quando oramos pela nossa família, quando a esposa ora pelo esposo, você ora assim, olha só, você ora: Senhor, transforma o meu esposo segundo a sua vontade, ou você pede que Deus, Ele transforme o seu esposo segundo a sua própria vontade? Meu Deus, transforma o meu marido, que ele seja assim, assim, assado, ou transforma a minha esposa para que ela seja desse jeito, assim, e nós damos toda a receita para Deus, não é assim? Meu Deus, que o meu marido seja mais carinhoso, que meu marido fale a verdade, que meu marido seja isso, que meu marido seja aquilo. Nós pedimos para Deus, mas segundo a nossa própria perspectiva, segundo a nossa própria visão.
E isso eu estou falando sobre todas as áreas da nossa vida, seja no trabalho, seja no âmbito familiar. Nós sempre clamamos, oramos e buscamos a Deus para que Ele faça segundo a nossa vontade. Os irmãos estão me entendendo? Glória a Deus. O que Deus ele tem buscado nos ensinar a cada dia, e hoje mais do que nunca, é de que nós caminhamos, que nós nos movemos, que nós existimos neste mundo para vivermos não o nosso próprio plano e não a nossa própria vontade e não segundo a nossa própria visão acerca das coisas, mas para que nós tenhamos um ouvido bem aberto para ouvir acerca do que Ele tem para as nossas vidas e de como tudo deve ser feito em nós. Vamos ser sinceros, quando a gente ora acerca de qualquer coisa, quando a gente precisa tomar uma decisão acerca de qualquer coisa, nós oramos a Deus para perguntar para Ele se aquilo que nós estamos querendo fazer naquele momento é a vontade dEle, é propósito dEle. Nós fazemos isso? Vamos ser sinceros, não precisa falar não, tá? Mas pense, nós fazemos isso? Nós precisamos comprar algo, nós consultamos a Deus, meu Deus, eu estou com vontade de comprar determinada coisa, é vontade do Senhor, é propósito do Senhor, é vontade do Senhor que eu compre neste momento? Aqueles que são solteiros, perguntam ao Senhor, meu Deus, eu quero casar, e eu quero aquele varão, eu quero aquela varoa, é vontade do Senhor que é aquela pessoa ali? Ou nós escolhemos e decidimos? Eu estou citando algumas coisas para que a gente pense acerca da nossa fé. Nós temos vivido caminhando por fé, ou nós temos, na prática, caminhando por vista? Porque queremos as coisas do nosso jeito e da nossa maneira. E eu entendo, irmãos, que muitos creem. Quantos creem na palavra de Deus? Glória a Deus. E quantos caminham por fé? Não precisa levantar a mão. Quando nós falamos acerca de crer, todo mundo crê. Todo mundo levanta a mão. Se você pergunta para uma pessoa que não é cristã, e você perguntar, você crê que esta Bíblia é a palavra de Deus? A maioria vai dizer, eu creio. Crer é diferente de ter fé. E a verdade é que dentro da igreja, muitos estão caminhando crendo, mas não estão caminhando por fé. Os irmãos conseguem entender a diferença? Muitos estão caminhando porque creem. Eu acredito que esta é a verdade. Mas a minha vida prática não demonstra aquilo que eu creio. Logo, eu não tenho fé, eu apenas creio. O que Deus ele tem buscado nos nossos dias são pessoas que caminhem por fé, porque a fé é a prática, é o exercício daquilo que eu creio. Se eu digo que eu creio que o meu Deus, Ele é o Senhor, que o meu Deus cura, que o meu Deus restaura, que o meu Deus fortalece, que o meu Deus edifica, que o meu Deus me renova todos os dias, e isso é uma verdade em mim, e aquilo vai frutificando na minha vida dia após dia, eu estou caminhando por fé e não apenas crendo. Mas se eu apenas digo e eu não vejo diferença ou transformação no meu dia a dia, eu não estou vivendo por fé. Eu apenas sou um crente. E Deus não procura crentes. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí eu volto naquela pergunta, irmãos. Não dá tempo da gente falar muito, mas eu volto naquela questão. Se você chegasse na sua vez, a sua senha, de falar com o Senhor, com o seu papel e com a sua caneta, em qual estado você entregaria este papel nas mãos de Deus? Cheios dos seus sonhos, cheios dos seus projetos, cheios dos seus planos? Ou será que nós chegaríamos para Deus com a nossa folha em branco, pastor Daniel, e dissesse para Ele, a minha folha está em branco, porque eu não quero viver os meus planos, porque eu não quero viver os meus conceitos, eu não quero viver os meus achismos, mas eu quero viver o plano do Senhor. E perguntar para Ele, meu Deus, qual é o seu plano para a minha vida? Qual é a tua vontade para a minha vida hoje? Qual é a tua vontade para a minha família hoje? Qual é a vontade do Senhor na minha vida profissional hoje?
Os irmãos estão me entendendo? O Senhor está nos desafiando nestes dias a caminhar por fé. E caminhar por fé nos desafia a vencer o nosso eu, a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos e nos submeter verdadeiramente à vontade do Pai. E quando a gente se submete à vontade do Pai, tenha certeza, irmãos, Deus supre tudo aquilo que nós necessitarmos. Amém? Vamos colocar de pé? Uma palavra breve, objetiva, mas que eu espero que tenha edificado a sua vida e a você na sua casa. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e que o adorem em verdade. E adorar a Deus em espírito e em verdade fala a respeito de fé. E a fé, irmãos, que não serve aos outros, a fé que não atinge aos outros, isso não é fé. Isso é apenas crença, irmã Marlene. Porque aquele que caminha por fé, ele sempre vai transformar aquele que está ao seu lado. Porque pela fé nós somos salvos por meio da graça. Mas nós somos salvos pela graça para quê? Para que motivo? Apenas para dizer, eu já sou salvo, tá bom demais. Não. O Senhor, Ele te levantou e pela sua graça Ele te salvou, para que por meio da sua vida outros sejam salvos por meio dessa graça que também te alcançou. Amém? Sabe o que isso quer dizer? Que você está aqui nessa noite e você está na sua casa nessa noite, alcançado pela graça de Deus, e Ele tem te levantado como um presente aqui na terra. Você crê nisso? Então diga comigo assim, eu sou o presente de Deus na terra. Ih, misericórdia, alguns acho que não creram nisso não. Vamos dizer de novo? Diga, eu sou presente de Deus nesta terra. Amém? Você é o presente de Deus. Nós somos transformados para transformar. Nós não somos transformados apenas para reter. Senhor me dá, Senhor eu quero, Senhor eu preciso. O Senhor nos dá para que a gente possa refletir na vida de outros aquilo que temos experimentado nele. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Eu queria que você pedisse ao Pai que te desse esta graça de poder de fato caminhar por fé e não apenas por crença. Nós não fomos chamados para ser crentes, nós fomos chamados para ser filhos de Deus, que caminham por meio de uma fé viva e efetiva. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é eficaz. Nós cremos que a tua palavra nos transforma dia após dia. Meu Deus, nós queremos viver uma fé prática. Nós não queremos apenas, meu Deus, entender da letra. Nós queremos entender que na vida pelo Espírito, o Senhor move, o Senhor transforma, o Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor vivifica, o Senhor traz à existência aquilo que não existe. Nós cremos que pela fé prática, meu Deus, nós somos alcançados pela graça do Senhor, para que outros sejam alcançados por meio das nossas vidas. E por isso, meu Deus, eu peço para que estes irmãos que aqui estão no templo e para os irmãos que estão nos acompanhando pela internet na sua casa, eles sejam, meu Deus, alcançados pela graça do Senhor, sejamos fortalecidos pelo teu Espírito, que no nome de Jesus, neste tempo de desesperança, neste tempo onde muitos estão abatidos, onde muitos, meu Deus, estão desacreditando, meu Deus, até mesmo da palavra e da existência do Senhor, nós clamamos para que o Senhor, meu Deus, se revele a cada um dos seus filhos com poder e grande glória. Meu Deus, que no nome de Jesus nós sejamos renovados, nós sejamos edificados pelo teu Espírito e pela tua palavra que é poderosa, que no nome de Jesus, meu Deus, nós possamos experimentar do cuidado do Senhor para conosco, do cuidado do Senhor na nossa casa, do cuidado do Senhor com a nossa família, que nós possamos experimentar, meu Deus, que o Senhor é maravilhoso em todo o
tempo, que boa, perfeita e agradável é a tua vontade para nós. Nós não queremos apenas colocar diante do Senhor as nossas necessidades, nós queremos buscar a vontade do Senhor para nós, assim como declaramos na canção, meu Deus, do período de louvor: teu é o reino. Quer dizer, meu Deus, que o Senhor é o nosso rei, que tu és o nosso Senhor, que tu és aquele que governa em nós, e que isso, meu Deus, seja verdade. Governe, Senhor, sobre cada um de nós, que a nossa vontade a cada dia, meu Deus, ela venha desaparecer, e que a vontade do Senhor, meu Deus, ela venha, meu Pai, se ocupar totalmente de nós, que o teu propósito santo venha ser, meu Deus, poderoso e eficaz no nosso dia a dia, para que experimentemos, meu Deus, que o Senhor é o mesmo Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo aquilo que nele há, que tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que quando abre uma porta ninguém pode fechar, e que quando fecha também ninguém pode abrir. Tu és Deus, em suas mãos estão toda a autoridade e todo o poder. Que a nossa fé seja reavivada a cada dia. Assim eu peço e eu agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos aplaudir ao Senhor bem forte? Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar ao Senhor.